Bom, pessoal, vamos fazer então o exercício levando em conta o que nós aprendemos no último vídeo em relação à construção dos limites de construção das cartas de controle. E aí eu queria fazer para vocês uma breve recapitulação de alguns pontos importantes para que a gente possa construir esse exemplo e entender a lógica que deve ser utilizada. Eu falei para vocês que quando a gente trabalha com cartas de controle, com o CEP de modo geral, a gente tem dois momentos. No primeiro momento, que é exatamente o que está focado aqui nesse exercício, nós precisamos conhecer o processo. Então, o momento de conhecer o processo, o modo como ele se comporta, e a partir desse conhecimento que vai ser estabelecido, definir se ele está ou não em condições de estabilidade. Essa é a grande questão que deve ser respondida, se o processo está ou não estável. Se sim, eu vou estimar os parâmetros, inclusive os limites. Se não, eu vou ter que identificar causas e recoletar dados. E, logicamente, quando eu tenho que recoletar os dados, tenho que coletar tudo de novo, isso vai demandar mais tempo, né? Isso vai exigir que a gente tenha mais disponibilidade, porque, enquanto isso, nós ainda não podemos iniciar a segunda etapa desse estudo, que é o controle do processo em tempo real. Vamos chamar aqui de controle online, que é aquela situação em que o operador recebe as cartas de controle com os limites traçados, vai coletar amostras a intervalos pré-definidos do processo, vai calcular os parâmetros e vai colocar os resultados na carta de controle e avaliar como o processo está funcionando. Isso aqui pode demandar um certo tempo. Existe alguma alternativa em relação a isso, para que a gente não precise recoletar os dados e de alguma maneira, agilizar, conseguir entrar na segunda fase do controle online mais rapidamente? Existe. Mas para isso, nós precisamos ter uma situação bem clara, bem certa, de que as causas que atuaram no processo e que fizeram com que os dados tivessem resultados diferentes do esperado, que essas causas já foram eliminadas, que essas causas já foram identificadas e corrigidas. Nesse caso, se eu sei que apenas aqueles pontos, por exemplo, aqueles pontos que estão fora dos limites, representaram situações que indicariam algum descontrole, eu poderia simplesmente eliminá-los, tá, do meu conjunto de amostras, já que essas causas já foram controladas, foram identificadas, controladas. Então eu elimino as amostras que foram obtidas por resultado dessas causas e aí recalculo os parâmetros sem a presença de tais amostras. Se a partir daí, com essa eliminação, o processo passar a apresentar, os dados do processo passarem a apresentar um comportamento aleatório, sem nenhuma observação fora dos limites, eu posso dizer que o processo, tirando aquela situação que foi identificada, está estável. Tá? Então é possível, e em termos de exercício, é essa abordagem que nós vamos fazer. Bom, nesse caso aqui, nós precisamos calcular os limites de controle, tanto para o gráfico das médias quanto para o gráfico da amplitude, já que aqui a variabilidade do processo está sendo estimada pelo range, ou seja, pela variabilidade. Nesse caso, lembrem as fórmulas, né? O gráfico das médias, eu vou usar um limite de controle superior, como sendo o x duas barras mais a2 r barra, e o limite inferior vai ser x duas barras menos a2 r barra. Já o gráfico da variabilidade, que no caso vai ser o R, vai ter o seu limite de controle superior calculado por R barra vezes D4 e o limite inferior calculado por R barra vezes D3, que nesse caso eu já sei que é zero, já sei que esse limite inferior é zero, já que eu só estou trabalhando com 4 amostras em cada subgrupo, né?
E se a gente voltar aqui na tabela, nós vamos ver que, de fato, o D3 para uma quantidade de observações em cada subgrupo até 6 é zero. Tá? Então a gente não precisa se preocupar em calcular esse limite inferior. Vamos lá, de posse então dessas fórmulas, dessa consideração que eu acabei de fazer com vocês, vamos ver essa resolução de 3 formas diferentes. Inicialmente vamos fazer no Excel, tá? Um pouquinho mais demorado. Vamos fazer também no Minitab e depois eu vou mostrar para vocês uma planilha semi-pronta que pode ajudar muito nesse processo. Então vamos lá, vou começar então fazendo pelo Minitab. Acho que é o mais rápido e serve como base para a gente ir verificando o resultado dos outros. Aqui no Minitab eu já coloquei as observações, então isso aqui são os mesmos dados que estão aqui, só que sem a média e o range calculado. Então essas observações x1, x2, x3, x4 estão colocados já aqui no Minitab. Então vejam como é simples a gente fazer as cartas de controle no Minitab. Vamos entrar no menu Stat, cartas de controle. Opa. Cartas de variáveis para subgrupos, e aqui eu vou usar x/r, né, já que é a opção que foi definida no enunciado. Abre-se então essa janela e eu preciso fazer uma primeira escolha. Ele está dizendo o seguinte: todas as observações da carta estão em uma coluna? Não, a gente está vendo que não estão. Nós temos cada coluna aqui representando uma observação de cada subgrupo, né? Então vou colocar a segunda alternativa. As observações de um subgrupo estão em uma linha das colunas. É exatamente isso. Subgrupo 1, as 4 observações. 2 as 4, 3 as 4 e assim por diante. Bom, feito isso, vamos selecionar onde estão essas observações. No caso aqui é só ir clicando em cima, marcando, para ele vir aqui para esse espaço. Definido isso, podemos dar OK. E ele já vai fazer os nossos 2 gráficos. Estão aqui eles. Tá? Então nós temos aqui tanto o gráfico da variabilidade, quanto o gráfico das médias. E a gente observa que existem diversos pontos fora de controle. Existem diversas situações que indicam a presença de causas especiais. Não estou nem preocupado ainda em olhar o comportamento dos dados, mas pela quantidade de dados fora dos limites, a gente já conclui que essa é uma situação bem crítica, né? Talvez não valesse nem a pena a gente ir eliminando e recalcular. Porque são tantas observações que talvez fosse mais interessante a gente já determinar as causas, identificar o que aconteceu, tomar as medidas corretivas do processo e coletar logo novos dados, né? Já que eu vou ter que eliminar vários. Mas como é um exercício, e para a gente ir praticando até o final, eu vou eliminar esses pontos. Eu vou eliminando, começando pela variabilidade. Lembrem que eu falei para vocês que é recomendado começar o nosso estudo ajustando o gráfico da variabilidade. Então a gente vê que tem esse ponto aqui que está totalmente fora do padrão. Certamente uma causa especial estava atuando nesse momento. Vamos supor que essa causa já foi resolvida. E aí, como ela já foi resolvida, eu vou só eliminar essa observação. Vou tirar. Afinal, ela foi coletada em um momento em que o processo não estava funcionando como deveria. Então não tem por que eu considerar esses dados. Então a observação 18 deve ser eliminada. Vamos voltar lá. E vamos eliminar a observação 18. Vou clicar aqui na linha, botão direito, e eu vou mandar excluir, deletar as células. Pronto, deletou. Vou voltar aqui para os gráficos. Vejam que ele continua aqui, né? Mas eu posso clicar aqui em cima do gráfico, botão direito, e eu posso dizer para atualizar o gráfico automaticamente. Aí qualquer mudança que eu faça nos dados, ele já vai refletindo de forma imediata aqui. Então percebam que eliminei essa observação, foi eliminada e os limites já foram recalculados, tá? Então isso é muito rápido. E aí vocês veem que o gráfico da variabilidade passou a estar todo ok.
Aparentemente não tem nenhuma causa especial atuando no que se refere ao gráfico da variabilidade. Posso então passar para o gráfico de médias, e aqui a gente vê uma situação distinta, né? Uma situação diferente. Ficou até pior, apareceram mais pontos ainda. Por quê? Porque como eu tirei aquele ponto extremo da variabilidade, a amplitude média diminuiu. E com isso os limites de controle da média ficaram mais estreitos. Por isso a importância da gente começar logo a tentar ajustar o gráfico da média, né? Ou da variabilidade. Então vamos começar eliminando aquelas que são mais graves, né? Aquelas de maior valor. E a maior de todas aqui a gente está vendo, a maior de todas é essa observação 4, não é isso? Então, voltando lá para o nosso worksheet, observação 4, vamos excluir. Está aqui o nosso gráfico, ó, já foi excluída. E aí mudou um pouquinho o cenário. Vou pegar essa outra que é mais alta, observação 18 novamente, né? Isso, a 18ª. Então vamos buscar novamente a 18ª, já é outra reordenada. Deleto. Vamos ver como é que ficou agora. Ainda ficaram essas duas. Vamos pegar essa aqui, observação 8. Ok? Vamos eliminá-la também. E vamos ver agora como é que ficou, se tem mais uma. Tem mais essa aqui. Observação 13. Observação 13 também deve ser eliminada. Vou tirar aqui da minha... Vamos ver se tem mais uma. Pronto, agora ficou tudo ok. Eliminei várias observações, como eu falei. Não é interessante que a gente faça isso, né? Afinal, aqui ressalta uma situação crítica do processo, com vários pontos, várias causas atuando. E eu preciso ter certeza que esses outros pontos que ficaram, de fato, não tem nenhum comportamento refletindo a atuação de uma causa especial. Se isso, de fato, estiver acontecendo, ótimo. Então tá correto. Então, nesse caso, percebam que nós ficamos com esses limites de controle calculados para o gráfico de médias e com esse limite de controle calculados para o gráfico da variabilidade. Se isso aqui está sob controle e a gente vê que o padrão é aleatório, né, não tem mais nenhuma situação que chame a atenção, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia simplesmente entregar para o operador esses parâmetros e pedir para que ele faça a coleta e faça o controle do processo em intervalos pré-estabelecidos. Tá? Então, nosso objetivo é chegar nesse resultado com a definição clara dos parâmetros, dos limites que seriam utilizados no controle do processo em tempo real. Ok? Então, esse seria o nosso foco. Como nós já nos alongamos um pouquinho nesse vídeo, eu vou parar por aqui e no próximo a gente vai utilizar o Excel para resolver essa mesma questão, para que vocês tenham a ideia, a referência de como o Excel, a planilha, pode ser utilizada para nos dar uma resposta equivalente ao que o Minitab nos deu.